Você vai conhecer agora o mais novo capítulo de uma das maiores polêmicas dos últimos tempos. Um homem foi preso por agredir um bebê de 4 meses. Foi em Belo Horizonte. Sabe o que ele disse à polícia? Que pensou que essa criança era um bebê reborn e que a mãe estava usando o boneco hiperrealista para furar a fila numa barraca de lanches. Antes que vocês me perguntem, sim, a bebê ela tá bem. E logo após as agressões, ela foi levada ao pronto-socorro e o agressor, ele foi condenado a pagar uma taxa de 4 salários mínimos para os pais da criança. Só para deixar claro, esse vídeo não substitui a matéria de nenhuma forma e o vídeo não vai se tratar sobre de fato o que aconteceu nesse caso, mas foi o que me fez vir aqui tentar falar alguma coisa sobre o que está acontecendo. Porque eu duvido que se alguns anos atrás você virasse e falasse que essa loucura de bebê reborn estaria em tópico, seria uma coisa que as pessoas acreditariam e não te taxariam como louca ou indevida. Hoje a gente já normalizou tanto o absurdo que tá difícil de saber o que é verdade ou não. Você tá no meu canal e eu me chamo MW Coelho. Sejam muito bem-vindos e vamos conversar sobre tudo que tá acontecendo. Não, esse vídeo não vai te explicar o que é um bebê reborn. Se você sobreviveu até 2025 sem saber, talvez o boneco não seja o que está mais desconectado da realidade aqui. O que me interessa aqui não é o brinquedo e é o fenômeno, é o comportamento que está acontecendo. Porque tem gente defendendo com todas as letras que isso aqui, esse brinquedo, essa boneca, é um bebê, que deve ser tratado como um, que tem alma, que respira, que pisca e que sente. E aí eu te pergunto, isso ainda afeta ou já virou algum tipo de alucinação coletiva? Não é sobre o luto, sobre a terapia, sobre a arte do bebê reborn e o que ele representa. É sobre pessoas que decidem viver como se a boneca ela fosse de verdade, como se ela fosse real. Que amamentam o reborn, que levam ao shopping, que pagam pediatra, que fazem RG e ainda dizem que quem critica não respeita a maternidade. A gente está falando de gente que perdeu completamente a noção de realidade e encontrou na estética da maternidade um lugar confortável para se esconder. Há uns tempos atrás, o padre Fábio de Mello, ele comprou um bebê reborn com síndrome de Down. Eu vi isso e realmente concordo com ele. É uma coisa bonita, poética, simbólica de se fazer. E tá tudo bem. Mas é importante lembrar que ele comprou o símbolo e não a síndrome. Ele não cuida da doença, ele não vive o que esse boneco representa. Eu quero deixar bem claro que eu não estou atacando ninguém, só estou falando o que eu acho das coisas de fato. E esse é o ponto. Tem gente tratando o símbolo como substituto da vida real, como se bastasse vestir a dor para ela ter direito. A gente aprendeu a preencher o vazio com o que parece, mas não é. E não, não é todo mundo, mas quem tá nesse nível precisa de ajuda e não comentário, like e aplauso. Tem gente confundindo reborn com criança real e isso tá vendido como algo sensível e profundo. Mas quando a fantasia ela começa a tomar um lugar de bom senso, ali entre o simbolismo e o surto fica muito tênue. Enquanto isso, as marcas como Ateliês de Reborn estão lucrando alto e vendendo emoções sobre medida, na minha visão. Você que escolhe, menino, menina, prematuro, com deficiência, com marcas, com choro. Mas a questão aqui não é sobre criticar em si os ateliês e os lugares que fazem isso. É sobre observar como, em alguns casos, a forma como essas criações são recebidas que ultrapassa do que se esperava por elas. E olha, eu respeito a arte dos reborns. Respeito quem faz, respeito quem compra, mas o que me preocupa aqui é quando a arte ela é usada como desculpa para a fuga da realidade, ou fingir que virou a própria realidade. A gente já viu fenômenos parecidos como antes, na minha visão. Os terians, por exemplo, que, segundo a definição que eu peguei do Google, é uma pessoa que se identifica, seja no nível espiritual, psicológico ou emocional, como um animal não humano. E vive parte da vida como se fossem lobos, felinos, criaturas selvagens, e também virou uma discussão ou até mesmo piada na internet.
Ao meu ver, esse tema incite um público mais infantil e até mesmo adolescentes, né? Que apesar de bizarro para muitas pessoas, tinha inocência quando se tratava de um roleplay entre amigos, apreciação de fazer máscaras de arte, assim como, ao meu ver, são as rodas de encontro entre as mães reborn, onde as pessoas com o mesmo interesse acabam por não incomodar ninguém. O problema, na minha opinião, é quando os telinhas começaram a entrar em pet shops e os bebês reborn pararam no SUS exigindo direitos. Mas voltando para o reborn, o que me preocupa aqui é quem trata esse boneco como um bebê de verdade. Muitas vezes não tá fingindo, ela tá vivendo uma fantasia como se fosse real. E a partir do momento em que a encenação vira verdade absoluta e que quem questiona é chamado de insensível, talvez o mais insensível seja fingir que isso é saudável. A verdade é que a gente está adoecendo em público, e nessa história toda tem também o discurso de quem acha que a solução vai para outro lado. Não estou criticando, mas estou comentando. Esse é um vídeo com a fala do deputado pastor Sargento Isidoro, em Minas Gerais, que, tendo um discurso voltado para o religioso e bom senso, ele diz que acredita que realmente brincar com bonecas não é um pecado desde que tenha noção de que seja um brinquedo. Mas também, se eu não estou errada, ele faz um apelo que não podemos esquecer das crianças carentes, e aí entra o meu tópico. Muita gente me trazendo essa fala, que deveria ser gasto esse dinheiro com crianças pobres e pessoas carentes. Mas essa fala pra mim também é rasa, porque usar caridade como argumento moral só serve pra apagar a complexidade da situação. É como dizer que ninguém deveria fazer o que ama só pra ajudar o mundo. E a gente sabe que isso não funciona bem assim. A gente vive numa época onde tudo precisa ser performado e até o afeto. O problema é que nunca foi o reborn. O problema é quando a encenação vira mais importante do que o sentimento verdadeiro. A romantização do delírio pode parecer inofensiva, mas basta um caso como esse do bebê agredido para mostrar que essa linha entre o real e o simbólico está se apagando, e às vezes com consequências reais. E isso não é sobre bonecas, igual eu falei. É sobre a forma como a gente vem fabricando esse amor, esse dor, esse apego, e tudo de um jeito muito editável, colecionável e repostável. E quando a gente deveria até mesmo viver dessa forma mais humana, começa a ser terceirizado para bonecos e cenários montados. A gente está precisando parar, respirar e perguntar se isso é saudável ou se é um surto muito bem embalado. As pessoas que sabem que são bonecas são extremamente aceitáveis, mas o fenômeno não. E esse é o problema. Mas é isso. A gente tá falando de reborn, imagina o que vem por aí. Daqui a pouco pode ser o papai holograma. Se você também sente que tem algo estranho nesse culto silencioso do reborn, comenta aqui embaixo. Vamos falar sobre isso com seriedade, ou quem sabe rir ou não. Exagerar, mas pelo amor de Deus. Um pouco de ética aplicada sem fingir que é normal. Se inscreve no canal porque tem muita coisa bizarra acontecendo disfarçada de tendência por aí. E eu pretendo falar muito de muitas coisas. E você que realmente gosta e aprecia a arte do reborn, saiba que eu admiro você. Realmente uma arte muito bonita, delicada, difícil de ser executada e que tem sim seus direitos e suas apreciações garantidas. Mas para mim é igual muitas outras subculturas que são apagadas pelo brilho das pessoas que são estranhas, doentes e que estão inseridas nesse meio. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!